Queridos irmãos, hoje então celebramos no início do ano a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, pois ao nascimento de Jesus Cristo está intrinsecamente ligada a consideração desta verdade. Maria Santíssima é Mãe de Deus por causa da condição divina do seu Filho. Jesus Cristo, de fato, é a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus encarnado. Ora, ontem eu comentei um pouco mais detidamente o dogma da maternidade divina de Maria. Hoje eu gostaria de comentar uma consequência direta desse dogma, pois ensina a Igreja, em sua tradição, que remonta às Sagradas Escrituras, que a Virgem Santíssima é virgem antes, durante e depois do parto e perpetuamente. Pois, como Mãe de Deus, de fato convinha que, assim como há um único Deus e um Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo, a Santíssima Virgem seja exatamente mãe do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, segundo a natureza, embora ela seja mãe de todos os homens, segundo a graça. Em outras palavras, porque ela é mãe de Deus, ela é única entre as criaturas. Ninguém se lhe compara em dignidade, em santidade, e a sua dignidade de mãe de Deus, por assim dizer, é mais elevada até do que a sua própria plenitude de graça, porque ela é cheia de graça por causa da sua condição de mãe de Deus. Ora, não haveria o mínimo sentido que a Santíssima Virgem fosse como as demais mulheres, que, portanto, tomasse casamento e pudesse ter atos conjugais com o seu marido, pois ela não é uma mulher como as demais, ela é única, ela é a Mãe Santíssima de Deus, do próprio Deus encarnado. Ora, a Escritura diz, por boca do profeta Isaías, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Algumas pessoas alegam que o texto hebraico não fala propriamente a palavra virgem, mas utiliza a palavra donzela, uma jovem, conceberá e dará à luz um filho. Todavia, os apóstolos do Novo Testamento escreveram-no em grego, e por isso se valeram da versão grega das Sagradas Escrituras, tal como foi, por inspiração divina, traduzida por 70 sábios, mais ou menos uns 70 anos antes de Nosso Senhor. 70 homens se juntaram, 70 rabinos de Israel, e traduziram em 70 dias a Bíblia hebraica para o grego. E por um milagre, por uma graça, quando conferiram as 70 traduções, estavam idênticas, absolutamente, sem nenhuma variação entre elas. Foi esse texto que os apóstolos utilizaram para descrever as profecias relativas a Nosso Senhor. E por isso no Evangelho de São Mateus,
ele se serve da palavra grega parthenos, virgem, querendo significar com isso propriamente a palavra virgem, de tal modo que ela é virgem antes do parto, com absolutíssima certeza, e durante o parto com total e absoluta segurança, pois o profeta Isaías disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem porá o nome de Emanuel. Ora, algumas pessoas se perguntam: mas como Nossa Senhora pode ter dado à luz e permanecido virgem? Obviamente esse tipo de argumento é naturalista, ou seja, ele pressupõe que Deus não possa fazer milagres. Mas, dizia São Luís Maria Grignon de Montfort, assim como a luz do sol passa pelo vidro sem quebrá-lo, do mesmo modo, Nosso Senhor nasceu da Virgem Santíssima sem romper a sua virgindade, mas pelo contrário, consagrando-a, santificando-a, tornando-a ainda mais íntegra do que era. De fato, os padres da igreja dizem que aquela sarça ardente que Moisés viu no alto do monte, agora eu esqueci o nome do monte, mas no alto do monte, aquela sarça ardente era uma imagem da Santíssima Virgem. A sarça ardente ardia sem se consumir, ou seja, o fogo não rompia a sua integridade. Do mesmo modo, Nosso Senhor nasceu dela por um milagre, sem quebrar a virgindade da Santíssima Virgem, e mais, consagrando-a perpetuamente, ou seja, ela foi virgem para sempre. Alguns protestantes alegam certos versículos da Escritura para dizer que Nossa Senhora teria tido uma vida normal com São José, uma vida de mulher casada como todas as demais. No entanto, isto é uma heresia, por diversos motivos. Em primeiro lugar, porque quando a Sagrada Escritura menciona os tais irmãos de Jesus, nós já sabemos, por outras passagens correlatas, que estes eram filhos de uma outra irmã de Nossa Senhora, chamada Maria, mulher de Cleofas, e que, portanto, com propriedade eram primos de Nosso Senhor. Isso está claríssimo nas páginas do Novo Testamento. No entanto, eles são chamados de irmãos porque naqueles tempos chamavam-se os parentes próximos de irmãos, ou seja, a palavra irmãos significava, no sentido lato, a palavra parente. E muito mais, ela é virgem perpetuamente porque São José, que era santo, jamais poderia estar com ela, com toda a sua plenitude de graça, com toda a sua plenitude de santidade, considerando-a como uma mulher normal. Quando nós encontramos com uma pessoa santa, nós não temos pensamentos impuros em relação a ela, porque a própria santidade que flui daquela pessoa é como que um bloqueio para todo pecado. Por exemplo, que homem poderia ver a Madre Teresa de Calcutá e ter algum desejo ilícito por ela? Nenhum. Agora, perto da Madre Teresa de Calcutá, quem é a Santíssima Virgem? É muito mais sublime, ela é santíssima, ela é elevada a um grau de santidade único porque é mãe de Deus, porque foi criada para ser mãe de Deus. Então, imaginar
que ela poderia ser considerada uma mulher comum e, portanto, ser objeto de desejo, isto é blasfemo, isso vai contra a santidade de Deus, isso vai contra a condição divina de Jesus Cristo. Não é possível. Ela é virgem, antes, durante, depois do parto, perpetuamente, até a sua glorificação eterna no céu. Ora, é por isso que a ladainha de Nossa Senhora reserva 7 louvores à virgindade perpétua de Maria. Ela é virgem prudentíssima, virgem venerável, virgem louvável, virgem poderosa, virgem benigna, virgem clemente e virgem fiel. Portanto, queridos irmãos, no início desse ano, nós podemos fazer o propósito de conservar íntegra a nossa alma para nosso Senhor Jesus Cristo. Como quem diz, eu quero viver todos os dias deste ano consagrado a Deus. Assim como a Santíssima Virgem pertenceu totalmente ao seu Filho, a tal ponto que foi completamente virgem, nós também podemos, debaixo das mãos dela, sob a proteção dela, fazer o propósito de viver todo este ano em santidade, em justiça, em bondade, procurando a união com Deus, no meio dos nossos afazeres, tendo uma vida de oração profunda, tendo, em suma, em nossa alma, o propósito de ser como que uma imagem de Maria Santíssima. Porque se ela é mãe de Deus, por natureza, dando-lhe a natureza humana, ela é nossa mãe na ordem da graça, porque gerando a Jesus Cristo, ela nos gerou a todos nós para a vida sobrenatural. Portanto, nós precisamos ser como que um reflexo da santidade dela. E assim como ela é, diz a ladainha, mater intemerata, mãe não profanada, ela não foi de nenhum modo violada, ofendida. Deus a protegeu e Deus colocou São José junto dela para guardá-la, para defendê-la, para protegê-la. Nós podemos contar com a sua intercessão para que a graça divina seja protegida em nossa alma e nós possamos atravessar todo esse ano numa união a cada dia mais intensa com Deus, através de Maria Santíssima. Começamos bem, começamos com Maria, que nós possamos concluir bem, isto é, debaixo da proteção dela.